tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira para estarmos meditando o texto sagrado do Evangelho que a Igreja nos oferece. Mais uma vez continuamos no Evangelho de São João. Estamos agora no capítulo 21, os versículos de 15 ao 19. Muda-se o contexto, até então estávamos acompanhando desde o início da semana o capítulo 17, conhecido por todos nós como a oração sacerdotal de Jesus. E passamos agora para aquela cena que antecede os momentos da paixão do Senhor, em que começa toda a tratativa em que Jesus será levado, então processado, condenado e morto. Antes disso, Jesus já prepara o coração dos seus discípulos e conhece muito bem o terreno árido em que muitas vezes se encontra o coração dos seus discípulos. Jesus está em uma refeição, diz o texto, junto com os seus discípulos. E no final desta refeição, Jesus se dirige a Simão Pedro e pergunta, repete por 3 vezes uma mesma pergunta. E a pergunta é: Simão, filho de João, tu me amas? As 2 primeiras respostas, Pedro responde formalmente, ou seja, acompanha a pergunta. A terceira resposta de Pedro será com um teor diferente. E iremos entender por quê. Jesus ele coloca neste diálogo com Pedro, Jesus coloca, depois de cada pergunta e de ouvir a resposta, Jesus coloca um pedido ou um encargo para os seus discípulos, uma missão. A missão é: apacenta o meu rebanho. Jesus apresenta a pergunta, ouve a resposta, em seguida dar a missão: apacenta o meu rebanho. Assim aconteceu na primeira, na segunda e na terceira repetição: apacenta o meu rebanho. Perceba que o interesse de Jesus é sempre o seu rebanho. E na interpretação que se faz destas perguntas de Jesus, ele quer que os seus discípulos sejam amantes, ou seja alguém que viva com intensidade o amor a Deus. Não poderá cuidar do rebanho de Jesus se não o ama, se não se identificar com ele. Só é possível cuidar do rebanho de Jesus se nós vivemos um profundo e íntimo amor com ele. Do contrário, não é possível cuidar do rebanho do Mestre. Por isso a ênfase de Jesus: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Nós iremos entender esta pergunta de Jesus, repetida por 3 vezes, em paralelo com aquelas negações de Pedro quando Jesus está sendo levado para a cruz. Lá Pedro negará Jesus por 3 vezes: não o conheço, quando é perguntado se ele andava com aquele que está sendo crucificado. E a resposta de Pedro: não o conheço. É bem diferente dessa resposta de hoje: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos falando de um ser humano chamado Pedro, humano como nós. E aí nós iremos entender a terceira resposta de Pedro, quando Jesus pergunta novamente: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro diz o Santo Evangelho: Pedro ficou triste
porque Jesus o perguntou por 3 vezes? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Este tudo compreende a fraqueza de um ser humano. Esse tudo compreende a fragilidade de um ser humano. Senhor, eu te amo, apesar da minha miséria, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus nãos dados a ti. Apesar de tudo isto, eu te amo. Ou seja, Pedro reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua miséria, e por isso isto o entristece. Por isso ele fica triste. Mas depois ele em seguida vai dizer: apesar de tudo isto, eu te amo, Senhor. Nós, que somos isto e um pouquinho mais, no sentido de pecado, de miserabilidade, também ficamos tristes diante do amor tão grande que tem Deus para conosco e muitas vezes não corresponder a este amor. A tristeza de Pedro nos atinge, mas assim também como Pedro, nós amamos o Senhor. Por isso, Jesus confia a este frágil ser humano o cuidado com o seu rebanho. Apacenta o meu rebanho. É desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus, portanto, vem fazer esse pedido para nós. Terminando o Evangelho, ele vai dizer: segue-me. Este é o grande convite de Jesus, o seguimento. Façamos este bom propósito nesta sexta-feira. Seguir os passos do Mestre é amá-lo de forma incondicional, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias. Deus nos ama. O amemos de forma definitiva, verdadeira e autêntica. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.